Fala pessoal, beleza? Então essa aqui a gente vai resolver. Nesse vídeo a gente vai resolver a questão 2 da atividade de eletrônica de potência aí, tá? O que ele traz? Ele traz, ó, a eletrônica de potência une os conhecimentos de sistemas elétricos de potência e da eletrônica digital e analógica, mais especificamente em circuitos de chaveamento, onde o domínio das chaves estáticas e dos seus circuitos de disparo é importante. As aplicações abrangem muitas áreas, como dispositivos eletrodomésticos e industriais, aplicações envolvendo energia renovável, tração, automação e transporte. Baseado no contexto acima, analise as afirmações a seguir. Tá? O que ele traz para nós? Os inversores são conversores estáticos que operam nos quatro quadrantes do plano tensão e corrente, sendo amplamente utilizado em veículos. Eles enrolam aqui. Tá? Então, o que ele traz para nós? Que as tensões e correntes eles operam nesses quatro quadrantes. Tá? Vou trazer para vocês entenderem aqui como que ele vai trabalhar. Então, a tensão e a corrente. Vamos pensar que isso aqui pode ser tensão e corrente. Tá? Ele vai operar dessa forma aqui. Ó. Então, aqui é 0 graus. Tá? E aqui a gente tem toda essa função nesse quadrante. E como que... Vamos desenhar o quadrante real aqui para vocês identificarem. Ele é transformado dessa forma aqui. Ó. Lembrando lá, ó, aqui eu tenho meu 0 grau. Eu vou desenhar aqui, ó, 360, para vocês só entenderem. Digamos que aqui é o nosso 360 graus. Então aqui ele formou uma onda completa, tá? E isso aqui é a mesma coisa de ele estar esticado aqui, ó. Então, quando ele dá essa volta, é a mesma coisa dele rodar aqui, ó, nos quatro quadrantes, tá? E a hora que, por exemplo, vem a minha carga, vem a minha corrente aqui, que sempre está indutiva, ela sempre está na frente, né? Ele faz a mesma coisa, tá, pessoal? Então ele vai estar circulando aqui nos quatro quadrantes. Então a gente já pode confirmar que essa primeira aqui é verdadeira. Ó. As tensões e correntes, elas sim, elas trabalham nos quatro quadrantes. Tá? Não há reversão de tensão de saída em circuitos retificadores que sejam alimentados por cargas puramente resistivas. Sim, exatamente. Ela não tem reversão de tensão. Ele faz a conversão e é só para um caminho. Tá? Então, beleza, isso aqui é verdade. Logo, a forma de tensão elétrica na saída do retificador e as características de controle são similares àquelas obtidas por diodo de circulação de cargas indutivas. Tá? O que acontece? Vamos exemplificar aqui. Ó. Vamos colocar uma carga, vamos colocar um indutor, tá? E aqui a gente vai colocar o diodo de circulação aqui, ó. O que acontece com ele, ó? A gente vai explicar dessa forma. Quando é energizado esse indutor, ele vai criar um campo eletromagnético aqui e vai fazer com que essa tensão ela volte, tá? Essa corrente ela volte para o circuito. Então, nesse caso, realimentando. Opa, mas quando eu tenho esse diodo, o que acontece com essa corrente? Ela vem para esse diodo e é dissipada aqui, tá? Então, o que acontece? Essas correntes de circulação, ela não volta e não há essa reversão de tensão. Tá? Então, isso é verdade. Então, ó, ele fala que essas características elas só podem ser obtidas por causa do diodo de circulação das cargas indutivas. Então, a gente pode concluir que esse cara aqui também é verdadeiro, ó. Vamos lá. Nos conversores CC-CC, que possuem indutância conectada em paralelo à fonte, podemos dizer que esse conversor possui uma entrada de fonte de corrente. Opa, lembra lá que eu falei que o indutor ele serve como uma fonte de corrente. Então você injeta uma corrente nele, ele armazena e ele induz mais corrente aí no nosso circuito. Tá? Mas vamos pensar igual eles estão falando aqui. Ó. Eles estão falando que se eu tiver um indutor em paralelo, vai ser gerado um nível de corrente. Isso é mentira, porque ele não está em série. Aqui ele vai entrar aqui e ele não vai estar gerando esse nível de corrente para a nossa carga. Então aqui ele mentiu, ele foi desonesto conosco quando ele falou aqui conectado em paralelo. Tá?
Então a gente pode falar que isso aqui é falso, tá, pessoal? Por conta disso. Se fosse em série, beleza, mas como é paralelo, não. Quando é paralelo, ele não cria-se uma fonte de corrente, tá? Meus gatos aqui estão loucos. Ó, a última. Podemos dizer que o fator de potência em conversores de estáticos estão relacionados apenas ao ângulo de defasagem entre a corrente e tensão da carga. Sim, isso é verdade, tá? Vamos desenhar para vocês identificarem aqui. Vamos dizer que essa aqui é a minha tensão, tá? Tensão. E a corrente, ela sempre está atrasada em relação à minha tensão. Vamos pintar de verde. A corrente, ela sempre está atrasada, ó. A tensão, ela sempre vai estar puxando a nossa corrente. E essa relação aqui, ó, de atraso de uma da outra, é denominado o fator de potência, tá? Porque o que seria o ideal? Elas estarem caminhando juntas, tá? Esse aqui em carga indutiva, tá, pessoal? Isso aqui em carga indutiva, elas trabalham assim. Em carga resistiva, elas trabalham em cima uma da outra. Então o fator de potência é 1, tá? E o que ele está falando para nós? Tá, que apenas o ângulo de defasagem, o fator de potência é definido pelo ângulo, certinho, por esse ângulo aqui. Seja ela resistiva, indutiva ou capacitiva. Mentiu aqui, ó. Resistiva, ela não tem ângulo nenhum. Uma carga resistiva, puramente resistiva, ela não tem essa perda, tá? E indutiva e capacitiva tem. Então aqui ele só apenas mentiu na parte resistiva. Então a gente pode dizer que é falso, tá? Explicando de outra forma aqui, para ficar interessante para vocês, lembrando lá do quadrado o quadrado das correntes, ó, e ele tem essa diferenciação aqui, ó. Eu vou fazer da mesma cor ali para vocês entenderem, ó. Vamos dizer que esse cara aqui é a tensão. E a corrente, ela está dessa forma aqui no nosso quadrado de tensão. O fator de potência ele é dado em ângulo, tá? Por que ele é dado em ângulo? O fator de potência nada mais, nada menos que vai ser esse ângulo nosso aqui, ó. O ângulo de Φ. Tá? Então é a mesma coisa que eu representei aqui, ó, só que de uma forma diferente. De uma forma ali nos 4 quadrantes. Tá? Então ele vai ter essa intensidade aqui na forma do tempo e nos quadrantes ele vai estar dessa forma. Então o fator de potência o ângulo entre a tensão e a corrente. Tá? Só que quando é carga resistiva, ele vai estar assim, ó. Em cima da outra. Então ele não tem fator de potência. O que diz que essa afirmativa nossa aqui é falsa. Tá? Então apenas a 1 e a 2 são verdadeiras, igual eu coloquei no material de apoio para vocês lá. Tá? Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo.